O que fazer diante de um resultado negativo? Diferencia os profissionais de reprodução assistida que estão realmente preocupados em conseguir proporcionar um bebê em casa para os casais que o procuram é a sua capacidade de acolher, entender, interpretar e orientar o que fazer diante de um resultado negativo. Apesar de todo o otimismo que existe e deve existir nos casais que procuram os tratamentos, da equipe que faz assistência e querer que aquele tratamento dê certo, nós ainda sabemos do alto percentual do insucesso, seja ele em qual for o tratamento, de baixa, média ou alta complexidade, um coito programado, uma inseminação, uma fertilização in vitro ou uma cirurgia que acabou não dando certo. E quando essa assistência é feita de forma incorreta ou sem o cuidado do acolhimento ao casal, muitos casais interrompem sua jornada por aí. Então o médico tem uma responsabilidade muito grande nesse momento, nessa etapa, quando um tratamento não dá certo. E essa responsabilidade começa com entendimento técnico e orientação de condutas e de acolhimento e informação ao casal para que ele possa construir a sua esperança para continuar a sua jornada. O casal e o médico precisam acreditar que encontraram caminhos alternativos para poder proporcionar um resultado positivo. E esse é o tema da nossa live de hoje. É isso que eu quero conversar com a doutora Carolina, que vai nos ajudar a responder essas questões e raciocinar como deve ser esse cuidado assistencial aos casais quando sofrem um resultado negativo, certo? Bom, deixa eu fazer as vezes da casa. Boa noite a todos. Doutora Carolina Pazinato já me mandou uma mensagem para entrar na live comigo e não tardarei em convidá-la a participar. E aqui Olá, está. Davi. E Boa aí, noite. tudo bem? Tudo bem, e você? Muito obrigado por aceitar o convite, viu? Eu que agradeço. Fiquei honrada, como eu disse para você. Te admiro muito como médico. Acho que você é super competente, super atualizado e humano, que a gente precisa muito da humanidade na nossa especialidade, né? Então, e adoro as suas lives. Então, fiquei bem feliz. Ah, obrigado, obrigado. A Carolina, ela é de Jundiaí, super parceira lá do FIVMed, sempre nos encontramos lá nos corredores e na sala do café, Sim. e são nessas salinhas que as conversas acontecem, né? Então, quando nós conversamos sobre os casos, vemos as dificuldades, existem momentos em que a gente quer compartilhar, né? Puxa, eu, Davi, tive um resultado que não foi bem, eu vou falar, Carol, tive um caso assim, 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 você pensa em alguma coisa diferente? E vice-versa. Esse diálogo é sempre muito produtivo. Eu sempre falo, né? Trabalhar em equipe é tão melhor do que quando a gente está sozinho, né? Então, dividir Muito. A essas gente se encontra experiências. meio correndo, né? A gente às vezes se encontra meio correndo, um saindo, outro entrando, e a gente queria ter mais tempo para É, trocar os casos, né? Porque a gente vê que casos difíceis e desafiadores tem para todos, né? Então a gente fica um exatamente, pouco mais tranquilo quando a gente conversa sobre os casos. exatamente. Bom, vamos ao Então, tema? vamos, Deixa eu te vamos perguntar lá. uma coisa. Eu vou ser, é, é, eu vou me ater um pouco mais aos resultados negativos de FIV hoje, porque eu acho que é o que proporciona mais variáveis técnicas. Mas vamos só fazer um briefing para quem também ainda não chegou nessa etapa? Claro, Então, vamos sim. assim, é muito comum os casais que estão fazendo tratamento de coito programado ou um tratamento de inseminação artificial também vivenciarem resultados negativos. E eu costumo falar que esses tratamentos de baixa complexidade, eles ainda são mais difíceis de falar por que não deu certo do que o tratamento de FIV, onde a gente tem tanta informação. Como é que você costuma cuidar dos casais de baixa complexidade quando você tem um resultado negativo? Olha, como eu estava ouvindo você falar antes, né, de me chamar, e é exatamente, você falou assim, uma palavra essencial que é o acolhimento, né?
independente do tipo de tratamento. Então, eu acho que quando a gente recebe um casal para uma primeira consulta, e a gente vai analisar o caso inteiro, né? Qual é o fator da infertilidade, qual é a idade daquela mulher, há quanto tempo o casal está tentando, isso basicamente me define, aí a causa da infertilidade, que basicamente me define aí para qual tratamento eu vou indicar o casal. A gente já explica a opção, eventualmente isso pode acontecer, mas sempre vem aquela pergunta, doutor, ninguém quer ir direto para a fertilização, né? E aí sempre vem aquela pergunta assim, mas eu tenho chance se eu fizer um coito programado? Todo mundo quer fazer o coito programado. Então, a gente tem que explicar bem as possibilidades. Eu acho que a informação é o principal caminho para a frustração em caso do negativo ser menor. Então, por exemplo, os tratamentos de baixa complexidade, eles têm sim as suas indicações, né? A gente tem muitos betas positivos com tratamento simples, mas tem pacientes que servem para aquilo e tem pacientes que não servem. E tem pacientes que não servem e querem tentar, né? E aí, tudo bem, às vezes a gente faz isso com algumas ressalvas, né? Mas a gente pode eventualmente tentar e explicar por que a taxa de sucesso daquele tratamento ela vai ser menor. Muitas vezes eu não vou saber o motivo, né? Igual você falou, na FIV a gente tem condições de avaliar várias etapas do tratamento, várias variáveis. Nos tratamentos de baixa complexidade, não. Então, é informação. Eu acho que explicar, olha, você vai fazer um coito programado, tem indicação porque o fator da infertilidade, sei lá, é ovulatório, você é jovem, as trompas são boas, o sêmen é bom, mas a fertilização vai acontecer naturalmente, né? Então, eu não consigo ter uma chance de gravidez maior do que X%. Vai depender da idade da mulher, mas geralmente não passa aí de 20%, 25%. Vai fazer uma inseminação, porque tem um fator masculino mais leve, trompa é boa, a idade é boa, o tempo de infertilidade é curto, mas não vou conseguir uma taxa de sucesso maior que tantos por cento. Então, quando o casal entende a realidade, eu falo assim que a gente sempre tem que ser otimista, a gente nunca vai para um tratamento, a gente vai para um tratamento para vencer, né? Mas a gente tem que ser realista também. E isso evita com que a frustração seja tão grande a ponto de fazer aquele casal desistir. Então, quando acontece o negativo nesses casos, né, na baixa complexidade, depois da alta a gente vai falar mais especificamente, mas assim, eu sempre olho os casos de ponta a ponta novamente, então é como se eu estivesse fazendo a primeira consulta. A gente pega, eu separo o prontuário aqui, deixo aqui em cima, vou olhar tudo de novo, qual é a idade, qual é o tempo de infertilidade, por que eu indiquei aquilo, se eu anotei alguma observação durante o ciclo, eu achei que o endométrio não ficou muito legal, eu achei que ela respondeu mal, e aí eu vou conversar com o casal se vale a pena tentar mais uma vez, porque a minha chance desse tipo de tratamento é realmente menor, ou se não, ou se, por exemplo, é um caso que eu já tenho que avançar no tipo de tratamento, né? Eu tive um caso assim essa semana, então assim, a paciente tinha indicação de FIV, né, uma endometriose, uma idade mais avançada, 38 anos, 3 anos, mas ela não queria fazer fertilização. Então, a gente fez 2 ciclos de coito programado. Olha, às vezes a paciente precisa ver que isso não vai funcionar, né? E aí ela muda de ideia. Não, realmente, a gente viu que é cansativo, vim aqui, fez ultrassom, tal, é muita expectativa, a gente tem as mesmas expectativas de uma FIV, a gente quer o positivo. Então, mudar o caminho, mudar a estratégia também faz parte. Eu acho que isso é o médico que tem que sugerir, baseado nos conhecimentos técnicos nossos, né? E eventualmente dar um passo à frente. Ou não, ou falar assim, não, eu acho que foi um ciclo legal, acho que o diagnóstico tem indicação de baixa complexidade ainda, e vamos persistir um pouco mais. Muitas vezes os tratamentos não dão certo da primeira vez, né? A gente tem positivos na segunda, terceira vez. Eu gostei da forma como você colocou. Então, se eu puder organizar e resumir o que você me passou, eu posso dizer assim, primeiro, avalie a indicação. Então, é muito mais fácil indicar uma FIV do que indicar um coito programado de uma inseminação. É muito mais fácil, porque eu já estou indo com bala de canhão. Sim. Às vezes, a inseminação, por exemplo, é o tiro certo com um percentual de chance menor. Então, avaliar a indicação é essencial quando eu estou falando nas técnicas de baixa complexidade. E, às vezes, os pacientes vêm tendo feito tratamentos em outros lugares, né? Então, assim, o paciente já fez um tratamento e a gente precisa dar continuidade.
Então, tudo começa em avaliar se a indicação daquele tratamento foi correta, certo? Então, avaliar a indicação. 2, que você também bem colocou, avaliar as variáveis que aconteceram durante o tratamento. Como ficou o endométrio, como foi a resposta ovariana, como é que estava o sêmen no dia, e assim por diante. E 3, especialmente em baixa complexidade, não se esquecer que existe a chance de gravidez cumulativa. Então, não porque não deu certo na primeira coito programado, não porque não deu certo na primeira inseminação, que eu também tenho que mudar de estratégia se a indicação ainda é precisa. Então, assim, esses tratamentos, eles são calcados também na chance de gravidez cumulativa. Sim. Então, é que nós estamos no Brasil e nós temos que pagar por tudo isso muitas vezes. Mas se estivéssemos num país cujo plano de saúde cobre, ou o SUS do local cobre, é assim, uma inseminação, 2, 3, se preciso 4, 5, 6, e aí depois FIV. É que aqui exatamente. é difícil você fazer vários tratamentos para depois ir para FIV, porque além de tudo isso custa, você tem que avaliar custo-benefício do tratamento. Mas acho que esses 3 pontos são essenciais na baixa complexidade. Então, avaliar a indicação, maravilhoso. Avaliar o que aconteceu durante o ciclo para ver se dá para mudar alguma coisinha, ou se aquele já foi um fator determinante para dar um passo à frente. E 3, não se esquecer da chance de gravidez cumulativa quando o tratamento foi bem indicado. Perfeito. E aí, chegamos em FIV. O que também tem que ser avaliado muito bem a indicação. Tempos atrás, eu atendi 2 pacientes. Tinham feito várias fertilizações in vitro e tinham vindo para cá para discutir o que eu poderia fazer de diferente. Aí, depois de um tempão de conversa, eu falei, você vai ficar bravo comigo. Ela falou, o que foi? Você não tem indicação de FIV. Que? Como assim? Eu falei, eu acho que você não tem indicação de FIV, acho que você tinha indicação de fazer outra coisa. Uhum. Então, assim, mas chegamos na FIV, certo? E a FIV é composta por diversas etapas. Quando alguém colocou aqui, estou vendo aqui o comentário da Rosana, muito frustrada, 2 FIVs sem sucesso. É muito amplo, né, Carol, para falar Muito. sem sucesso. Porque o sem sucesso pode envolver por diversas etapas. Como que você costuma organizar o seu roteiro de investigação quando você está avaliando uma fertilização in vitro que não deu certo? E já aproveito para incentivar quem estiver aqui, caso queira mandar as perguntas, eu vou tentar organizar para encaixar as perguntas dentro da sua explicação. Como que você avalia um insucesso de FIV? Então, é assim, Davi, eu sempre falo que a gravidez, ela depende de um bom embrião, de um bom endométrio e da interação entre eles, né? E aí a FIV, ela vai ter todas essas etapas, a etapa do embrião, a etapa do endométrio e a interação. Para eu ter um bom embrião, eu preciso ter bons gametas, bons óvulos e bons espermatozoides, né? E isso vai depender de várias coisas. Tem uma coisa que a gente não pode mudar, que é a idade da mulher, que tem um peso gigante em tudo isso, né? Mas tem outros fatores que aí até dependem muito de coisas do próprio casal, estilo de vida, dieta, rotina, alimentação, manejo de estresse, do sono, suplementação adequada, atividade física. As pessoas não dão valor para isso, né? Mas eu perco muito tempo na minha consulta batendo nessa tecla, porque a gente vê no laboratório que isso são variáveis que a gente pode mudar, né? A idade a gente não pode mudar, mas isso a gente pode mudar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu puder para o meu óvulo, que já tem, sei lá, 40 anos, ser o mais saudável possível aos 40 anos, né? Tem gente que engravida naturalmente aos 40 anos, então é possível, né? Eu preciso ter um óvulo saudável. Então, o que eu puder fazer da minha parte é importante. Eu preciso que os casais se esforcem nesse sentido. Muitas vezes a gente pega aqui retorno de beta negativo, não teve blastocisto. Ai, doutora, mas também meu marido não parou de fumar. Mas, sabe? Então, assim, eu acho que existe um time por trás da reprodução, né? Tem o casal, tem o médico, tem a enfermagem, tem a clínica, tem a embriologista, tem a nutricionista, tem a acupunturista. É um time enorme que torce junto, né? E cada um tem o seu papel. Então, a gente vai sempre buscar uma explicação técnica, né? A gente não pode falar, é porcentagem, mas não ia dar certo mesmo. Esse é o nosso papel, é buscar informação técnica. Mas o paciente, o casal, também tem um papel.
que é fazer a sua parte. Então, precisa perder peso? Vamos focar, sabe? Vamos dar 3 meses, 2 meses, vamos entrar numa academia, vamos fazer uma nutricionista, vamos suplementar. Às vezes a gente vê exames horríveis, assim, sabe? Ferritina lá no pé, vitamina D10, umas coisas assim que você fala, gente, isso faz diferença, porque a gente vê isso no laboratório, né? Quando a gente pega a fertilização, casos de FIV, que não tiveram blastocisto e a gente suplementa essa mulher e ela muda o estilo de vida e tudo, a gente vê que tem diferença no resultado no laboratório. Então, assim, falando em embrião, né, em qualidade de óvulo e espermatozoide, isso tem muito a ver com o estilo de vida, eu acho. E aí tem a questão da idade que a gente não vai poder mexer. Depois, quando a gente fala em embrião, a gente tem que entender, e aí o laboratório vai nos ajudar muito, como é que estavam aqueles gametas. Então, muitas vezes a gente pergunta lá, né, pra Mari... Ó, Mari já bateu palma pra você aqui, ó. Já tô vendo um comentário da Mariana, que a doutora Mariana Ribeiro, do FIVMed, mandou uma palminha aqui pra você. Isso, a Mari, então, não vi que a Mari estava aqui. A Mari, acabei a de gente ver. enche o saco da Mari e fala assim, mas não é possível, o que aconteceu com esse óvulo? O que aconteceu com esse espermatozoide? E aí, às vezes, vem lá uma observação, né, no e-mail que a gente recebe. Olha, óvulos com tal problema, espermatozoides com alteração de cabeças, enfim. A gente até pergunta para elas meio que o que significa isso de vez em quando. E isso, muitas vezes, tem as causas baseadas nos hábitos de vida do casal. Então, outra coisa, né? Quando a gente não tem blastocisto, então a gente tem que entender aonde está o problema. Então, tem casais que, por exemplo, não têm embrião. Tem mulheres que tiveram um ciclo aquém do esperado. Então, por exemplo, vamos começar lá do ciclo do estímulo, né? Eu estimulei aquele ovário e eu tive um número menor de óvulos do que eu esperei para aquele caso. Então, ela tinha um antimileriano até que bom, contagem de folículo antral boa, e aí ela não respondeu legal, fez pouco folículo, coletou pouco óvulo. Isso é uma etapa que já não deu certo muito, muito ali. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, de repente, mudar o meu protocolo de estimulação, mudar a medicação, fazer alguma coisa diferente com o ciclo. Tem pacientes que eu coletei um número de óvulos adequado, mas eu tenho um número menor de óvulos maduros, né? Então, a gente sabe que tem eu tô falando isso, mas assim, acho que a maioria das pessoas que estão aqui já sabem do passo a passo da FIV, né? Então, a gente tem o número de óvulos coletados, nem todos são maduros, 70%, 80%. Tem casos que a gente vê que tem muito pouco óvulo maduro. Então, será que, de repente, eu não posso ir um pouquinho para frente, dar uns dias a mais de estímulo, né? Fazer a coleta, definir o meu momento de coleta num outro momento? Eu sempre vou me basear no ciclo, inclusive feito em outros lugares, né? Quando eu pego pacientes que fizeram FIV fora, eu sempre peço para ver o histórico da FIV, né? Que tipo de medicação usou, o ciclo mesmo, porque aí a gente consegue, de repente, ajudar e entender aonde pode ter acontecido um problema. Então, a questão da maturidade dos óvulos pode ter sido um problema. Depois, a fertilização, né? Então, teve um número Mas adequado. peraí, deixa eu parar antes de chegar lá no laboratório, que eu estou gostando do seu raciocínio. Então, você está me falando assim, ó. Então, entrando na FIV. Bom, eu tenho que me preocupar com a qualidade dos gametas, do óvulo, vamos falar do óvulo e do espermatozoide, e também faz diferença ter quantidade. Porque quando eu tenho variáveis, como por exemplo a idade, que não dá para ser trabalhada, eu não consigo, apesar das suplementações, apesar de todo o esforço que nós tentamos fazer, a gente não consegue reverter todos os problemas que a idade pode trazer na qualidade do óvulo. E aí, nesse momento, ter quantidade ajuda a buscar um resultado positivo para aumentar a chance de que nós tenhamos pelo menos um que consiga proporcionar uma gravidez. Então, quando eu estou falando em qualidade, eu estou falando dos cuidados antes da FIV, correto? Então, o que eu fiz antes da FIV? As minhas suplementações, equilíbrio metabólico, equilíbrio hormonal, equilíbrio nutricional, hábitos de vida, qualidade do sono, vitamina D, tudo que você falou. Então, se eu estou pensando em qualidade, então tem a questão da idade, que é o principal marcador de qualidade do óvulo, e os hábitos de vida. Então, isso começa antes da FIV, ok? Bom, já fiz esse trabalho antes e agora quero pensar em quantidade. E aí eu tenho que subdividir aquelas pacientes que têm bom potencial para ter uma boa resposta ovariana e aquelas que eu faço o que eu quiser, né, Carol?
não vai responder porque a reserva ovariana é insuficiente. E aí, aquelas que têm bom potencial para responder, eu preciso avaliar se ela respondeu como deveria, né? Então, assim, se o protocolo, existem inúmeros protocolos de indução, assim, depois, dependendo do desenrolar da conversa, a gente pode entrar em detalhes, mas existem inúmeros protocolos de indução. E eu quero saber será que se eu mudar o protocolo de indução, eu consigo conseguir mais folículos do que conseguir outra vez? E também lá no final, se eu conseguir os óvulos, se eu conseguir óvulos maduros. E aí também está relacionado ao protocolo de indução. E aí, pode falar. Eu ia falar uma coisa também, que é, de repente, avaliar a melhor onda folicular para o começo do tratamento, né? Porque o que acontece? A paciente, ela quer começar. A partir do momento que ela decide que ela quer fazer a fertilização, ela não quer mais esperar. Então, tudo isso que a gente está falando, às vezes, envolve tempo, né? O preparo metabólico que a gente falou lá no começo, isso pode me tomar 2, 3 meses. Identificar a melhor onda folicular, tem pacientes que têm uma má resposta, e aí eu vou identificar que não vai ser um estímulo bom na fase folicular, que é o que habitualmente a gente faz, que é quando a paciente menstrua. Eu posso, de repente, fazer um estímulo de fase lútea. Hoje em dia, existem, né? Não é aquela coisa engessada. Então, você pode individualizar, essa é a palavra, na verdade, para buscar um resultado diferente. Fazer um estímulo duplo, né? O do estímulo, que está muito na moda aí para as más respondedoras. Então, identificar essa onda folicular ou não começar também. Às vezes, a gente faz ultrassom e fala assim, olha, seu antimileriano é bom, eu já vi seu ovário antes, ele era bom e agora você veio aqui menstruada, tem 4 folículos. Não, no mês passado você tinha 9, não vou começar. A paciente fica pé da vida, né? Mas assim, não é o melhor para ela, né? Ela precisa, o que é melhor? Esperar o mês que vem, porque a gente às vezes tem uma resposta melhor. Então, tudo isso é individualização, né? E isso muda muito o resultado. Então, seguindo o tema da live, que é como estudar o resultado negativo. Então, a partir do princípio que a paciente teve o negativo, eu preciso voltar a avaliar o protocolo de indução que foi utilizado para ver se a resposta ovariana foi dentro daquilo que nós esperávamos, em relação ao número de folículos, número de óvulos e número de óvulos maduros. Essa avaliação ela é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, nós vamos evoluir daqui a pouco no tratamento de FIV, a resposta foi boa. E não é aqui que eu preciso mudar alguma coisa. Porque, às vezes, na ansiedade de querer mudar tudo, eu mudo aquilo que deu certo. Então, eu preciso ser cuidadoso. Mas avaliar como era a reserva ovariana, qual era o potencial de resposta e se aquilo realmente aconteceu, é fundamental. Eu gostei de você ter citado que existem casos, puxa, o meu problema foi que eu tive poucos óvulos maduros, certo? Então eu preciso criar estratégias para tentar melhorar o percentual de óvulos maduros. E aí existem protocolos de FIV para isso. Então, essa análise retrospectiva do que aconteceu durante a indução em relação ao potencial da paciente é fundamental, até para que você não mude aquilo que deu certo. Sim. Isso é importante também. Eu estou com dificuldade de acompanhar as perguntas aqui. Então, quem for perguntar, faz um super favor para mim. Manda na caixinha, no cantinho embaixo aqui tem uma interrogaçãozinha. Manda por ali que depois eu consigo deixar mais organizado para nós respondermos, certo? Bom, então fizemos o estudo lá dessa parte do protocolo de indução, do pré-tratamento, a indicação do tratamento, o que eu posso mudar no estilo de vida para tentar proporcionar melhores gametas. Estudamos o protocolo de indução para ver se a resposta foi legal, se não foi legal, se o número de óvulos maduros foi bom, se não foi bom, as ondas de crescimento folicular. Então, puxa, no tratamento não foi bem, no próximo eu vou estudar uma outra onda de crescimento para ver se eu consigo achar. Certo. E lá no laboratório, hein? Tem que estudar o que acontece lá no laboratório também? Que tipo de informação nós podemos ter depois que nós coletamos os óvulos que nós ainda podemos estudar? Com certeza, né? O laboratório é uma etapa fundamental e eu acho que essa conversa do médico com o embriologista é super importante. Então, assim, a gente sabe que existe lá
do número de óvulos maduros, em média 80% vão ser fertilizados, e aí eles começam a se dividir, né? E vão chegar lá no tão esperado blastocisto. Tem pacientes que, por exemplo, vêm de outros tratamentos e não transferiram, aí você vai ver o caso, mas eu transferi um embrião em D3. Tem muito isso também, né? Então, a gente, assim, a taxa... o laboratório, ele nos fornece as informações sobre o óvulo, né? Então, muitas vezes a gente já recebe esse tipo de informação do laboratório lá, olha, o óvulo não tá legal, citoplasma, enfim, qualidade ovular. E depois, no decorrer do desenvolvimento desse embrião, existem algumas alterações que são até mais sugestivas de problemas no óvulos e outras nos espermatozoides, né? E quem sabe isso, esse tipo de detalhe que vai falar isso pra gente é o laboratório. Então, várias vezes a Mari fala lá, olha, Carol, eu acho que é espermatozoide, porque a partir de tal dia não tá, até tal dia estava indo bem, depois deu uma diminuída no ritmo e tal. Então, isso é super importante porque ajuda a gente a raciocinar. A gente só viu uma parte do tratamento, né? Mas a outra parte, que é tão importante quanto, a gente não está enxergando. Então, esses detalhes são importantes. Tem muito essa questão de pacientes que não engravidam e às vezes transferem embriões em D3, por exemplo. Então, eu sempre falo isso também, gente. O blastocisto, claro, a taxa de blastulação, ela depende muito do laboratório, né? Então, a gente sabe que quanto melhor o laboratório, os embriões tendem a se desenvolver melhor ali. A qualidade do laboratório é essencial para que isso aconteça. E aí, a gente tem um embrião melhor selecionado. Então, a paciente às vezes fica tensa, né? Porque ela não quer perder o embrião. Mas a gente explica, olha, o seu embrião que parou em D3, ele não ia gerar um bebê, né? O blastocisto, ele está melhor selecionado. Então, isso é uma coisa que é do laboratório, que a gente sempre vai verificar também se foi isso que aconteceu. Ele chegou em blastocisto, você transferiu um blastocisto, qual é a qualidade, qual é a característica desse blastocisto, qual é a classificação, né? Que aí a embriologia mostra pra gente. Então, existem várias classificações morfológicas, e isso a gente vai avaliar também, né? Como foi esse embrião? Por quê? Porque se tudo foi bem até aqui, né? Igual você falou, então, coletei um bom número de óvulos, fertilizou bem, formou o blastocisto num número legal, blastocistos bons do ponto de vista morfológico, e não aconteceu a gravidez, aí eu vou começar a pensar nas próximas etapas, né? Que a gente vai falar depois. Pô, pera aí que você já está indo para a transferência. Vou voltar. Boa, gostei. Bom, então, pelo que eu entendi da etapa laboratorial. Então, é fundamental nós termos um parecer técnico do laboratório. Mari, me ajuda com esse caso aqui, porque o que você acha aí do laboratório? Por que isso? Porque na FIV é a grande chance que a gente tem de olhar o óvulo, olhar o embrião. Então, enquanto no coito programado, na inseminação, tudo vai acontecer aí dentro do corpo da mulher, eu não consigo olhar se formou o embrião, se não formou o embrião, se o embrião se desenvolveu, se ele chegou ao blastocisto, se ele chegou a ter endométrio, se o óvulo era bom, eu não consigo enxergar. É o único lugar onde nós conseguimos olhar o óvulo da mulher, dar uma nota morfológica para o óvulo. Então, a FIV tem o poder de diagnóstico. Então sim, muitos casos que não tem causa aparente, né? Às vezes a gente descobre o que está acontecendo, né? Por que aquele casal não engravida? Como que os óvulos são ruins? Como que não forma embrião? Então, a partir do laboratório, é extremamente importante. Então, tem a posição de diagnóstico. E aí, então, esse é um ponto essencial. Segundo ponto. Então, quando eu estou fazendo agora análise retrospectiva, então, da forma como você me falou, é assim, puxa, meus embriões sequer chegaram ao blastocisto. Eu vi alguns comentários que passaram fazendo aqui. Então, será que não é melhor transferir no terceiro dia, já que eles não chegam ao blastocisto? Não. Por quê? Porque você estaria transferindo embriões sem a ideia real do potencial daquele embrião. A gente costuma falar, até o terceiro dia é fácil. Até o terceiro dia, 95% dos embriões chegam ao terceiro dia. E 40%, 50%, 60%, dependendo da faixa etária, dos embriões chegam ao blasto. Então quase todo mundo chega. Né? Em bons laboratórios. Então quase todo mundo chega a D3, poucos são aqueles que chegam a D5. Então às vezes é melhor saber lá no laboratório que a gravidez não aconteceria, porque daí eu tenho uma resposta do porquê isso não aconteceu. Exatamente. Né? E aí, com essas informações em mãos,
eu volto lá para o começo tudo de novo, né? E agora? O óvulo era ruim, o que que eu faço? Volta lá naquela questão de qualidade de vida, volta para estudar se dá para induzir para ter uma maior quantidade, da parte masculina, hábitos de vida. Ah, tem algum exame do homem? A gente está falando tanto de óvulo, assim, antes da gente chegar em transferência, daqui a pouco nós vamos falar sobre endométrio. Tem algum exame do homem que pode te dar algum indício a mais de que o fator pode ser masculino, que não tinha sido diagnosticado nos espermogramas comuns? Sim, o teste de fragmentação do DNA espermático, né? Então, esse é um exame que é super importante também, principalmente naqueles casos que a gente não acha a causa, né? Tá tudo normal, os exames estão sempre normais, e aí a fragmentação do DNA espermático, ela pode ser alta, e o DNA com o espermatozoide com os que tem o seu DNA fragmentado, ele não consegue ativar o óvulo, né, e fazer a junção do material genético e formar o embrião. Então, a baixa taxa de blastulação, ela pode sim, quando o fator é masculino, ter relação com a alta taxa de fragmentação espermática. E isso tem tratamento, né? Existem formas de melhorar essa fragmentação. Muitas das coisas vão esbarrar lá no estilo de vida, que a gente já falou, mas eventualmente a gente pode fazer algumas suplementações, alguns tratamentos com antibióticos, anti-inflamatórios, enfim, e melhorar isso, né? Ou fazer técnicas no laboratório que escolhem espermatozoides menos fragmentados para injetar no óvulo. Então, é importante fazer esse exame. É um exame que geralmente só os médicos especialistas mesmo pedem, né? É um exame que os convênios não cobrem, mas é super importante porque faz toda a diferença. A gente consegue ter medidas que melhorem a fragmentação e, consequentemente, melhoram a taxa da formação de blastocisto. Eu estou vendo uma pergunta aqui. Bom, primeiro, bem-vindo. Eu estou vendo aqui Dr. Armindo, reprodução assistida. E ele faz uma colocação legal. Ele coloca assim: em pacientes jovens, com poucos óvulos, não é melhor transferir em D3? Eu vou responder de duas maneiras. Existe a medicina baseada em evidência e a medicina baseada em experiência. A medicina baseada em evidência mostra que os resultados de transferência em D3 com poucos embriões formados em pacientes jovens que têm bom potencial reprodutivo pode sim ser uma opção. Na medicina baseada em experiência, então, ou seja, na minha visão pessoal, eu não faço isso. Por quê? Porque quando eu levo a blastocisto, e eu acredito que uma mulher jovem tem qualidade do óvulo, porque a qualidade do óvulo está relacionada muito mais à idade do que à reserva. Quando eu levo a blastocisto, alguns blastos são formados no quinto, sexto ou sétimo dia. Quando eu transfiro em D3 e preparei o endométrio para o embrião em D3, e esse embrião se forma em D6 ou D7, em blastocisto, eu mudo a janela de implantação e diminuo a chance de gravidez. Então, levar a blastocisto, além de ser uma forma de seleção da menor qualidade morfológica embrionária, também permite melhor sincronia da janela de implantação, que nós vamos falar daqui a pouco, quando a gente estiver falando de endométrio. Então, na minha visão pessoal, e aí passo para você também, Carol, se você concorda comigo ou não, e pode discordar tranquilamente, mesmo em caso de pacientes jovens, eu, Davi, não transfiro em D3, não só para ter pleno conhecimento do embrião. Primeiro, que eu tenho plena confiança no laboratório. Segundo, que eu quero ter pleno conhecimento do embrião. E terceiro, porque eu quero sincronizar o blastocisto com o endométrio para melhorar a sincronia da janela de implantação. Concorda, Carol? Sim, concordo. Acho que a questão do laboratório é essencial. A paciente jovem tem uma qualidade ovular boa, né? Então, ela é uma paciente na qual a seleção do blastocisto vai ser eficaz, né? Então, eu acho que às vezes a gente tem essa ansiedade, né? Porque a gente quer transferir, a gente não quer falar para a paciente, olha, não teve blastocisto, não vou transferir, mas assim, é mais frustrante você ter um negativo e começar tudo de novo, né? Assim, transferir, preparar o endométrio, fazer ultrassom, tem o custo da transferência, aí você vai lá e tem um resultado que tem uma chance de ter negativo maior do que se eu transfiro um blastocisto, né? Quando eu transfiro um embrião em D3, a minha chance de negativo é maior em relação ao blastocisto, e começar tudo de novo, né? Fora a questão emocional da expectativa do beta. Então, eu também, geralmente... E não saber o porquê, né, Carol? Aí fica aquele negócio... E não saber o porquê.
puxa, por que eu não engravidei? Será que é meu corpo? Será que é trombofilia? Será que é células NK? Será que é endometrite? Aquele embrião sequer chegou a blasto. E aí eu estou investigando, estou indo para um lado e o problema é eu tinha que ter ido para outro. Isso pode me Bom, mudar, me mudar a direção, né? deixa eu evoluir então. Então, já avaliamos o embrião, a paciente agora tem blastocisto, o paciente lá estão discutindo de novo. O tema é discutir casos de falha. Mas, doutora, eu tive blastocisto, eu tive belos embriões, meus blastos eram bonitos, eu transferi, mesmo assim não deu certo. Né? Eu fiz tudo isso, eu me alimentei bem, tomei coenzima, pus a vassoura de ponta-cabeça da porta, fiz o que tinha que fazer, que me mandaram fazer, eu fiz, comi inhame. É, é, eu falo assim, ó, Sucos e mais saiu do sucos. mercado com inhame na mão, tá tentando engravidar. Mas fiz de tudo, tenho blastocisto, transferi embriões bonitos e não engravidei. E aí, para onde eu vou? Bom, aí eu vou pensar na questão do endométrio. Ou você quer falar da parte genética do embrião? Pode falar o que você quiser. Eu A acho que paciente, assim, porque eu sou o paciente aqui agora. Doutora, eu transferi 2 embriões, vou falar uma idade, eu tenho 37 anos, para te deixar bem, te apertar bem tenha aí. dúvida. Eu tenho 37 anos, eu transferi 2 embriões lindos e receberam blasto 4AA, e transferi e eu não engravidei. Então, E aí? tem toda essa questão, eu acho que antes da gente falar de endométrio, né, tem a questão da classificação do embrião, que ele recebe uma classificação morfológica e ele tem uma classificação genética que só é possível se a gente fizer uma análise genética desse embrião, que tem as suas indicações precisas, né, que não é para todo mundo. Então, não necessariamente aquele embrião 4AA maravilhoso, blastocisto, lindo, vai ser geneticamente normal. Então, as aneuploidias, elas são sim uma causa de falha de implantação, né? A gente não pode ignorar isso, mas tem a questão que envolve a análise genética dos embriões, que deve ser muito criteriosamente escolhida, eu acho, tá? Então, isso é uma coisa que também a gente perde aqui muito tempo discutindo. A idade da paciente é uma coisa super importante, né? E o histórico dela. Então, nas falhas de implantação de repetição, nas pacientes mais velhas, assim, geralmente a gente fala uns 40 anos, né? Onde a estatística já justifica. Em pacientes que tiveram abortos anteriores, a gente pode sugerir esse tipo de análise, dependendo do número de embriões que a gente tem também, né? Sabendo sempre que é um exame que tem um resultado que pode ser falso, né? Que é na menor parte dos casos, mas a gente não pode descartar essa possibilidade. A gente tem embriões que são mosaicos, que tem lá células normais, células anormais. Eu posso estar classificando de forma errada aquele embrião e descartando aquele embrião. Então, isso é um tema para bastante discussão, né? Em congressos, assim, são brigas enormes. Mas eu acho que isso sempre cai aqui no consultório, essa dúvida, né? Mas, o meu embrião é normal? E tem gente super jovem, assim, que quer fazer análise do embrião, né? E aí eu acho que cabe a nós, médicos, discutir os prós e contras desse procedimento, né? Porque eu já tive várias transferências de embriões euploides que não engravidaram, né? E será que aquela biópsia não atrapalhou, de repente, a implantação daquele embrião? Então, isso tem que ser estudado, acho que discutido muito com o casal, né? Bom, mas o que você está me dizendo é assim, falha também. o que você está me dizendo é assim, teu embrião pode ser lindo, mas não quer dizer que ele é ótimo. Não quer dizer que ele vai virar um bebê. Não. E o problema ainda pode ser o embrião. Porque quando transfere um embrião lindo, toda a dúvida recai sobre o endométrio. Mas o que você está reforçando aqui é que mesmo embriões lindos podem ser aneuploides, podem ser geneticamente alterados e ele ter sido a principal causa do resultado negativo. Pode. Certo? E aí, uma forma de tentar, eu vou entrar nisso aí, calma que nós vamos entrar em estudo genético. Tentar saber se o problema era o embrião fazendo um estudo genético numa próxima transferência. Então, mesmo com o embrião lindo, o problema pode ser o embrião. Mas e o endométrio? Como é que eu faço para saber se o problema é endométrio? O que eu investigo para saber se o endométrio tem algum problema? O endométrio, assim, primeiro, quando a gente está fazendo o preparo do endométrio, né, aqui os ultrassons lá que a gente faz, a gente já consegue ter uma avaliação do endométrio através do ultrassom mesmo. Então,
Eu tenho algumas características que vão falar que o endométrio ele é bom. Então, o endométrio tem que atingir uma determinada espessura, que a gente fala lá ao redor de 7 milímetros. Ele tem que ter um aspecto trilaminar. Então, isso já me mostra que é um endométrio bom, mas não necessariamente esse endométrio vai implantar. Então, existem exames mais específicos. Então, endométrio é igual ao embrião. Não, mas meu endométrio é lindo, mas não quer dizer que ele recebe bem o embriãozinho. Então, Não. dá para ir mais a fundo, é isso, né? Com certeza. Existem exames que a gente faz, né, para pesquisa de endométrio. Eu falo que, assim, primeiro que o útero, quando a gente tem falhas, a gente tem que ver como que tá lá dentro, né? Então, às vezes eu não tô vendo alguma coisa no ultrassom. O ultrassom é um exame que, tudo bem, ele me permite ver ali a característica do endométrio, mas ele não me dá detalhes daquele endométrio, né? Então, como que eu posso avaliar isso? Tem pacientes que não engravidam, por exemplo, por uma adenomiose, né? Que é uma endometriose do útero. Então, existem exames, por exemplo, uma ressonância, que eu vou pesquisar se existe uma adenomiose. E tem adenomioses que o ultrassom fica até que bonito, o endométrio fica trilaminar, mas a paciente tem adenomiose. Então, isso é uma coisa que tem tratamento e que a gente pode, de repente, melhorar a taxa de implantação do embrião se a gente tratar essa adenomiose antes de transferir o embrião. São bloqueios hormonais que a gente faz. Depois existem as endometrites, né? Então, por exemplo, as endometrites são inflamações do endométrio assintomáticas, crônicas, e que a gente não sabe, a não ser que a gente faça uma esteroscopia ou faça... Tem endometrites que a gente olhando o endométrio, né? A esteroscopia, a gente põe uma ótica lá dentro do útero e vai olhar o útero numa televisãozinha. Então, tem endometrites importantes que a gente já vê que tá tudo avermelhado, que tá tudo inflamado. E tem endometrites que ali tudo é normal, visivelmente, mas eu vou fazer uma biópsia, vou fazer uma análise imunistoquímica daquele endométrio. Então, a análise vai me dizer lá que tem células que sugerem endometrite, que são os plasmócitos. Então, a gente vai tratar, a gente vai entrar com antibiótico, a gente vai fazer um protocolo de tratamento para aquela endometrite e, de preferência, repetir o exame antes de fazer uma transferência. Isso pode ser totalmente assintomático e o endométrio fica trilaminar, fica bonito, fica espesso e o embrião não vai implantar. Então, as endometrites, a adenomiose, pólipos, miomas, submucosos também são causas uterinas de falhas de implantação, e aí a esteroscopia vai ver isso, ultrassom eventualmente também, né? E acho que é isso. O que eu lembro? Não estou lembrando de mais nada. E dentro da biópsia, né? Oi? As células NK, que estão dentro da biópsia, né? Na parte imunológica, sim. Então, as células NK são células do sistema imune, elas são presentes no útero, elas devem estar presentes, né? Só que elas têm que estar em equilíbrio. Não existe um consenso muito estabelecido sobre o número, né, de células NK. As pessoas falam, a partir de quanto que é normal, a partir de quanto que não é normal. Existem vários trabalhos que falam coisas diferentes, né? Então a gente nem vai ficar falando aqui de números, né? Mas as células NK em excesso ou quando elas estão muito abaixo do esperado, isso tem implicação na taxa de implantação. Então, existem protocolos imunológicos com soros que a gente pode fazer antes da transferência para tentar abaixar essa resposta imune exacerbada, vamos dizer assim, que rejeita o embrião. Então, pesquisa de célula NK. Isso é feito através do mesmo exame com biópsia, né? Do mesmo exame que eu faço a pesquisa de endometrite, a gente tira a amostrinha do tecido endometrial e manda para pesquisar NK e manda para pesquisar endometrite. E também eu acho importante dizer que é bom que isso seja feito num endométrio que seria o endométrio próximo da transferência, né? Porque a célula NK, ela oscila. Então, quando a gente faz uma pesquisa desse tipo, o ideal é que a gente tenha essa pesquisa ou com o preparo endometrial, como se fosse fazer a transferência, ou ali num ciclo natural, mais próximo da data que seria a data da transferência. Legal. Então, porque eu estou vendo passando aqui várias perguntas sobre endométrio. Né? Meu endométrio é fino, meu endométrio isso, meu endométrio aquilo. Então, quais as propedêuticas, quais os exames que nós podemos fazer quando eu quero investigar endométrio? Então, você começou falando, bom, pede uma ressonância, vê se não tem adenomiose. É um exame. Então, pesquisa de adenomiose. E se tiver, a gente trata a adenomiose para depois transferir. Faz uma esteroscopia, né? Você que mandou uma pergunta aqui agora falando que o endométrio muda, faz uma esteroscopia.
olha com uma câmera lá dentro do útero e vê se não tem uma sineque, uma cicatriz lá dentro, um pólipo, um mioma, algo que às vezes está passando pelo ultrassom e não está sendo visto. Isso pode acontecer. Mesmo assim, mas está tudo muito bonito. Faz uma biópsia. Pode ter uma infecção lá do endométrio, pode ter uma endometrite, para ver se precisa tratar com antibiótico. Avalie essa parte imunológica, avalie as células NK, com o cuidado que a Carol falou, de fazer esse exame com o preparo do endométrio, exatamente como se você fosse transferir. As células NK variam. Minhas células NK eram alteradas. Mas você avaliou em que fase do ciclo? Era na fase da transferência? Então tem que ser na fase da transferência. Então, ressonância, esteroscopia, biópsia para avaliar endometrite e células NK. E janela de implantação, Carol? O que você pensa sobre isso? É importante, não é importante? Teu exame ERA, você gosta do ERA, não gosta do ERA? O que você pensa? Eu acho que o ERA, eu gosto do ERA, mas eu acho que, assim como a biópsia, tem as suas indicações, né? Por quê? A gente sabe que 80% das pacientes vão ter a janela de implantação normal. Então, o que é a janela de implantação, né? A gente habitualmente tem uma gravidez após mais ou menos 120 horas de progesterona, né? Então, quando a gente está fazendo um preparo de endométrio ali em ciclo artificial, que é na maioria dos casos, a gente vai identificar o endométrio bonito, trilaminar, espesso, e a gente vai entrar com a progesterona e a gente vai fazer a transferência do embrião após 120 horas, mais ou menos, de progesterona. 80% das pacientes terão esse endométrio receptivo com essa carga de progesterona, mas algumas pacientes não terão. Então, existem pacientes que serão endométrios que serão pré ou pós-receptivos, né? E o ERA é o teste de receptividade endometrial. Então, eu vou fazer todo o preparo do endométrio como se eu fosse transferir. E no dia que seria o dia da transferência, eu não vou fazer a transferência. Eu vou fazer uma biópsia e vou mandar para análise molecular, para eu ver se esse endométrio ele é receptivo àquelas horas de progesterona. Nos casos de falha de implantação, então, estava tudo bem até agora, o endométrio ficou bom, o embrião era bom, tudo era favorável, é claro que eu acho que tem o seu papel, né? Porque pode ser uma causa, apesar de não ser comum, pode ser uma causa. Então, isso eu sempre discuto com o casal. Olha, existe esse exame, né? É um exame que tem o seu custo, é um exame que é feito dessa forma. Vamos fazer o exame? Não vamos fazer o exame, né? Quantos embriões a gente tem? Isso, assim, precisa ver o caso direitinho, né? Individualizar o caso. Mas eu acho que tem o seu papel, sim, nos casos onde a gente exclui as outras coisas, né? Tá tudo indo super bem. E aí, será que realmente não é um deslocamento da janela de implantação? Então, a medicina avançou muito, né? E é um exame super moderno que traz informações legais pra gente, sim. Boa. Outra coisa que eu penso bastante quando eu estou avaliando o endométrio, quando o endométrio é um fator de preocupação em relação ao insucesso, é o tipo de ciclo de preparo endometrial. Eu fiz o preparo do endométrio em ciclo artificial, eu fiz o preparo do endométrio em ciclo natural. O ciclo natural dá bastante trabalho, é mais trabalhoso, a chance de cancelamento é maior, mas tem hora que eu vejo endométrios bem mais bonitos em ciclo natural do que em ciclo artificial. Então eu nunca deixo também de dar essa chance de mudar o tipo de preparo do endométrio. E aí não estou falando de qual remédio eu usei para fazer o ciclo artificial. Se eu usei primogina, se eu usei estradote, se eu usei o estrogel. Eu estou falando de mudar completamente. Não fazer um ciclo artificial e partir para um ciclo natural. Toda vez que eu tenho o endométrio limítrofe para chegar a 7 no preparo artificial, antes de quebrar a cabeça para ver o que eu vou fazer agora, eu vou para um ciclo natural e comparo os dois ciclos. E muitas vezes o ciclo natural proporciona endométrios melhores do que o ciclo artificial. Academicamente, eu não posso falar que o endométrio de ciclo natural seja melhor do que o ciclo artificial, porque ambos proporcionam taxas de gestação muito semelhantes. Os dois são bons, mas no processo de individualização que a Carol está falando aqui, eu preciso estudar qual é o melhor endométrio para você. Não o que aconteceu naquele estudo com 1.500 mulheres. Eu quero saber o seu endométrio. Então, aí eu sempre gosto também, dentro da minha propedêutica, comparar o ciclo natural com o ciclo artificial. Bom, então,
Endométrio, ressonância, esteroscopia, ressonância para ver adenomiose, esteroscopia para ver se tem alguma coisa lá dentro, como uma cinéquia, pólipo ou mioma, biópsia endometrial para avaliar células NK e avaliar endometrite, ERA para avaliar a janela de implantação, com as suas... vou dar minha opinião sobre o ERA. Eu não sou muito... Já fui mais fã do ERA. Hoje em dia eu faço para poucos casos, embora faça algumas vezes. Depois eu posso colocar algum... Depois a gente conversa sobre alguns casos legais que eu fiz. Eu tenho umas 4 ou 5 pacientes em que eu estudei o ERA, ele veio receptivo, e eu mudei a janela de implantação em ciclo natural, então eu fui contra o ERA e engravidou. Então tem muita ciência falando contra o ERA também, então a gente está numa fase de transição de conhecimento acadêmico. Então, mais, ressonância, esteroscopia, biópsia para endometrite de células NK, janela de implantação com ERA, e avaliar o tipo de ciclo de preparo do endométrio, em ciclo artificial ou em ciclo natural. Sim. Tem uma coisa que eu acho importante, Davi, que é a parte hormonal, né? Então, tá me ouvindo? Tô ouvindo. A parte hormonal, né? Quando a gente faz um preparo do endométrio, a gente precisa dosar alguns hormônios, porque isso tem influência direta com a taxa de gravidez. Então, boa, ainda bem que você falou. Boa, da progesterona, né? Da progesterona. Então, a gente, boa, quando a gente faz o preparo artificial, por exemplo, a gente sempre tem que dosar a progesterona antes de começar a progesterona, né? E ela tem que estar baixa, ali abaixo de 1,5. E no dia da transferência, a progesterona tem que estar alta, né? Então, se não tiver, eu vou mudar a minha via de administração, eu vou, enfim... normalmente a gente muda a via de administração para a via oral, para a via intramuscular, mas a gente faz alguma coisa, né? E se lá atrás a progesterona estava alta antes de eu começar a progesterona, a gente vai cancelar a transferência, né? Porque a gente sabe que a taxa de implantação é bem menor. Então, eventualmente, a gente tem que sim cancelar ciclo para dar melhor chance para aquela paciente. Lembrou bem. Então, monitorizar os níveis de progesterona antes da transferência, eu digo antes de começar o progestan, antes mesmo, né, do dia que você agendou a transferência, e depois, no dia da transferência, nos próximos dias, para ver se você atinge bons níveis séricos, porque se ela estiver baixa, a chance de gravidez também é menor. Então estava tudo lindo, e o problema é que a progesterona estava baixa, e a chance de gravidez pode ter sido menor. Show! Eu quero abrir para perguntas. Eu vou ter uma caixinha de perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Vou pegar uma aleatória. Deixa eu ver. Aqui, ó. Coloquei uma aqui. Peguei um aleatório. Tive negativo com blasto biopsiado. Uhum. Pesquisa de trombofilia, endométrio trilaminar, 10 milímetros, tudo perfeito. Adorei essa pergunta aqui. Porque fiz biópsia. O embrião lindo. Perfeito, geneticamente normal. Transferi no endométrio de 10 trilaminar, lindo, perfeito, normal. Com trombofilia, tudo perfeito. E aí, Carol, como é que fica? Eu vou apagar aqui só para você responder. Aí eu não sei se ela fez faltou aí avaliar, né, a questão que a gente falou, o resto das questões que a gente já discutiu, né, a endometrite, por exemplo, célula NK, as avaliações dos hormônios, mas considerando que tudo estivesse perfeito, né? Tem casos que a gente realmente não sabe porque a paciente não engravida. Então, tem casos que tem. Então, não tem trombofilia, não tem célula NK, tá normal, era receptivo. Tudo que a gente conversou aqui, tá tudo perfeito. E a paciente não engravida. Tente novamente, porque normalmente, na maioria das vezes, você vai engravidar na segunda ou terceira transferência, né? Então, às vezes, a gente não consegue. Então, para ela, assim, ela é uma fortíssima candidata para fazer tudo aquilo que a gente falou sobre endométrio há pouco, né? Sim. Faz tudo aquilo, investiga tudo. Então, vai para cima do endométrio, né? E tem uma variável que a gente ainda não falou, de que tem um impacto muito importante no resultado final do tratamento. Que pouca gente fala. A transferência propriamente dita. Ah, sim. A técnica, né, da transferência. Foi uma transferência delicada, suave, tranquila, sem sangue, sem muco, no ponto específico, no ponto certinho do endométrio, bem vista no ultrassom. Isso exige a curva de aprendizado do médico que está fazendo o procedimento. E ela tem um impacto muito importante no resultado final. Às vezes, não engravidou por quê? Porque a transferência foi ruim. Na hora de transferir, não transferiu direito.
E não por culpa do médico, às vezes, mas porque era um útero com altíssimo nível de uma curvatura importante, Sim. tinha Estenose do canal, né? Tem estenose, úteros que são e mais aí pode difíceis. influenciar o resultado. Então, assim, não esqueça a gente não pode esquecer de avaliar essa variável. Então, essa paciente com embrião euploide vai para cima do endométrio. E não se esqueça que mesmo sendo euploide, isso não garante que o embrião era geneticamente perfeito. Nessas horas a gente fala, olha, o embrião podia ser mosaico, né? Podia ter células alteradas. Qualquer dia nós vamos fazer outra live de estudo genético dos embriões. Vamos lá, deixa eu pegar mais uma pergunta aqui, vai. É, Vamos ver, coloquei uma aleatória aqui. 11 folículos, 10 maduros, 6 blastos. 6 blastos, 1. Blastos, 20 1. D3. Não. Eu não entendi agora, hein? 6 Técnico com blastocistos. sangramento. Deu 8. E agora me perdi, hein? 11 folículos, 10 maduros. Tá ótimo, né? Então até aí tudo bem. Sim, até aí 6 tá tudo bem. blastos. Maravilhoso. Então tá indo bem. Maravilhoso. É, Duas, é, sei lá. duas 6 blastos. transferências com sangramento. 2 transferências sangramento em D8. Um negativo não evoluiu. Por que será? E agora? Me perdi aqui. Me perdi nessa pergunta. Eu não Não entendi entendi. esse D3, na verdade. Eu também não. Mas, assim, aqui tá faltando muita informação, né? A gente não É. sabe se a qualidade dos blastocistos, o treinado Mas do assim, endométrio dela, mas vamos colocar sangramento. assim, ó, sangrou em D8, certo? Se sangrou em D8, vou pegar só esse ponto de informação. Eu sangrei antes do teste. Avalie os níveis de progesterona. Avalie os níveis de progesterona. Não é para sangrar antes do teste. Então, possivelmente, pode ser os níveis de progesterona alterados aí, certo? Pode ser, sim. É, E agora, vamos lá, vou pegar aqui. Sorteei outra aqui. Tem várias perguntinhas aqui. Fiz duas STEAM e tive um blasto aneuploide na segunda indução. É melhor fazer o estímulo só na fase lútea? Olha só que legal. Então ela fez um do STEAM. No segundo ciclo, ela teve um blastocisto. Ixi. Vocês estão me ouvindo ainda? Acho que sim. Então eu fiz um do STEAM. No segundo ciclo, eu tive um blastocisto. A próxima indução, é melhor fazer só na fase lútea ou eu posso continuar avaliando só na fase folicular? Eu acho que a Carol caiu. Vamos ver se ela volta aqui. A Carol enviou uma solicitação. Ela caiu, vou chamar ela de volta aqui. Vamos ver se ela volta. Então, é, eu acho que vale a pena avaliar, então respondendo essa pergunta do Steam, eu acho que vale a pena avaliar se a sua fase lútea... Carol, só estou respondendo uma pergunta, eu já trago outra para você. Então, se você respondeu melhor na fase lútea do segundo tratamento, avalia a onda folicular na fase inicial e na sua onda folicular na fase lútea. Possivelmente, a sua indução de fase lútea pode sim ser melhor e pode ser uma boa estratégia. Doutor, fala sobre células NK. O meu deu 20%. O que significa? Aí entra o que a Carol falou, né, Carol? Em que momento você avaliou essas células NK? Eu fiz uma biópsia, Carol, de uma paciente que veio 60% de células NK. Eu falei, gente, eu nunca vi tantas células NK assim. Aí eu fui ver, ela estava pré-menstrual. Ah, entendi. Porque aí foi recuperada da biópsia. A paciente estava aqui no consultório, era uma paciente de longe. Falou, eu vou fazer a biópsia agora, depois o ciclo estava meio bagunçado, eu vi um corpo lúteo. E aí falou, vou biopsiar, pelo menos para a gente ter a hipótese de endometrite. A biopsiei. Aí depois veio o laudo, ela voltou, gente, 60% de células NK, o que aconteceu? Eu nunca vi tantas células NK assim na minha vida. Ela falou, mas doutor, eu menstruei 2 dias depois da sua biópsia. Eu falei, então tá explicado. Eu já peguei Olha uma como eu biópsia conhecia. sem célula NK, zero. Eu nunca vi isso também, não existe, né? É, E é a mesma e, coisa. A princípio a gente estava bloqueada com Zoladex, se eu não me engano, uhum, e a atrofia, né, do endométrio. não Então preparou, isso não é fez. importante, né? Então, 20% de células NK. Então, primeiro avalia se fez no momento correto. E se for verdade, e se tiver realmente o aumento das células NK, que ações nós podemos fazer nesse caso? Normalmente com essa taxa a gente faz o intralípide, a imunoglobulina, né? Que são soros que vão imunomodular ali a resposta do endométrio para baixar a imunidade, para melhorar a receptividade ao embrião.
Então, existem vários protocolos para fazer esse tipo de medicação, né? Normalmente a gente faz aí 5 a 7 dias antes da transferência do embrião a medicação endovenosa e depois repete uma semana depois da transferência, e se o beta vier positivo, faz novamente, mas aí são protocolos diferentes. Boa. Carol, temos 1 hora de live. Tem Já? um monte de perguntas. Já rápido, né? Foi boa a conversa. Rápido. Então, eu vou combinar com vocês assim, ó. Eu não vamos conseguir responder todas. Eu tentei organizar o raciocínio, uma linha de raciocínio para que a gente pudesse conversar aqui sobre o tema. E eu me coloco, e a Carol também, à disposição de vocês nos mandarem essas perguntas no direct. É assim que fala direct, não é? Quando manda no privado. E aí a gente responde para você. A sua dúvida eu acho que fica mais organizado. Pode mandar para mim, pode mandar para a Carol, pode mandar para os dois, compara as respostas. Né? Já aproveita e já pega duas opiniões. Quem nunca, né? Quem nunca pensa em fazer isso, né? Então, assim, tá mais do que certo. Para a gente poder responder as perguntas que ficaram abertas, eu quero te agradecer de novo. Eu adorei a nossa conversa, adorei a linha de raciocínio que você construiu para explicar. Vou usar muito das suas dicas para as minhas pacientes também. E queria deixar para você as palavras finais vou deixar uma pergunta final. Fiz tudo isso, doutora Carolina. Fiz tudo que você já me falou aí. Tudo. E não deu certo ainda. E aí, o que eu faço? Bom, eu acho que o negativo é um grande exercício de resiliência e de persistência, né? Não é fácil, mas quem consegue, quem persiste, né, na grande maioria das vezes, consegue vencer no final. Então, confie na sua equipe, sabe? A gente vê muita gente que fica pulando de médico em médico, né? Tudo bem, às vezes não teve uma resposta satisfatória. Mas, assim, às vezes o processo ele pode ser longo. A gente também tem desafios, né? Existem casos que são difíceis. E conhecer o paciente e ir evoluindo no raciocínio faz parte para a gente conseguir o positivo. Então, eu falo, uma vez eu ouvi isso, não sei aonde, eu achei fantástico, que falava que a reprodução é uma escada que você não vê o último degrau. E que quando você desiste, você pode estar no último, né? E você volta para trás. Então, assim, persistam de verdade, porque a gente geralmente consegue o bebê. Então, muita fé, né? Fé e confiança na sua equipe, façam sua parte, a gente depende muito de vocês. E é isso. E eu queria agradecer também o convite, Davi, eu adorei nossa conversa. E fico muito honrada novamente pelo convite. Obrigada. Que chave de ouro, hein? Encerramento com chave de ouro. Lindas palavras. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. Boa noite a todos. E semana que vem, eu vou fazer 2 lives semana que vem. Uma na terça com a Gabi Lacerda, na página dela, e na quinta vai ser com a Luciana, da Ovo Doação com a Ovo Recepção. E aí, então, semana que vem teremos 2 lives. Carol, obrigado, viu? Parabéns pelas palavras. Boa noite a todos. E pelo conteúdo teórico e pela empatia aí no encerramento. Adorei. Imagina, Um abração. eu que agradeço. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.